De manhã, Faraó acordou totalmente assustado. Chamou os seus sábios e adivinhos, magos, feiticeiros, para dar a interpretação do sonho. Mas ninguém conseguiu elucidar, interpretar os sonhos do Faraó. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi, o meu esquecimento. Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia. Na casa do capitão da guarda, certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia, estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Lembro-me bem deste evento. Lembro-me muito bem desse evento, reagiu o Faraó. Podemos imaginar assim. Foi uma festa que eu havia dado para 2 soberanos de povos do Extremo Oriente e houve uma sabotagem na minha festa. Caíram mortos o meu ministro de Finanças e os 2 ministros de Finanças desses 2 soberanos. Foi um envenenamento promovido pelo padeiro Mor. Lembro-me muito bem. Eu te restituí ao cargo de copeiro, e te promovi ainda mais. E enforquei o padeiro. Tô lembrado. Quer dizer que esse rapaz elucidou e interpretou tudo o que iria acontecer e aconteceu justamente desse jeito, do jeito que ele interpretou? Foi isso? Sim, foi isso, Faraó. Então Faraó mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao Faraó. Então o Faraó disse: Hebreu, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Ouvi dizer que você é um jovem temente ao seu Deus e que você é muito dedicado aos estudos. Ouvi dizer que você prosperou o patrimônio de Potifar, meu antigo ministro da Defesa. Ouvi dizer que você evoluiu a produtividade do trabalho na prisão. E é uma prisão muito cara para mim, porque é uma prisão para presos políticos. E você evoluiu o trabalho nessa prisão. Ouvi falar muito bem de você. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Ao que respondeu José: isso não depende de mim, Faraó. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, rei, e para o bem do Egito. Aí o rei disse bem assim: vou te contar, hebreu, escute. Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras, vacas feias, raquíticas, definhadas. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Estavam magras,
Devoravam as vacas gordas, mas continuavam raquíticas. Elas continuavam tão feias como antes. Eu acordei muito assustado e comecei a pensar em maus presságios. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Repetirei, perdão. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Contei esses sonhos aos adivinhos e sábios, mas nenhum deles foi capaz de me trazer a elucidação para esses sonhos. Nenhum deles foi capaz de trazer a elucidação para esses sonhos. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer na terra do Egito. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do Oriente, são 7 anos em que vai faltar comida, 7 anos de carestia. O sonho tem sentido econômico. Repetirei, Faraó. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do Oriente, são 7 anos em que vai faltar comida no Egito. A fome castigará o Egito. Virão ciclos sucessivos de secas na terra do Egito. É exatamente como eu disse, vai faltar alimento na terra do Egito. Deus mostrou ao Senhor, o rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento na terra do Egito. 7 anos de abundância. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o reino do Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível e rigorosa que ninguém se lembrará do tempo em que houve muito alimento na terra do Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e tem pressa em que o Senhor se precaveja.